O último grande jogo do Cruzeiro foi com o Seabra, nesse 2-0 contra o Libertad em Assunção. Veio o Diniz. O Diniz está fazendo alterações que ele acha que tem de fazer. Alguns jogadores caíram de rendimento também pela parte coletiva que está faltando para o time. E o Cruzeiro está nessa situação. Mais uma partida ruim do Cruzeiro no Brasileirão, né, gente? O Cruzeiro perdeu para o time reserva do Flamengo de 1-0, que por sinal não é um time fraco. Mas o Cruzeiro ainda segue devendo uma vitória no Brasileirão no comando de Fernando Diniz. O time celeste segue o campeonato a 7 jogos sem uma vitória e cada vez mais se distancia da vaga do G6. Bora conferir um trecho que eu separei aqui para vocês da mídia esportiva, repercutindo tudo sobre esse jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Agora para ouvir os técnicos de Cruzeiro e Flamengo. Fernando Diniz e Felipe Diniz, depois do 1-0, rubro-negro, lá no Independência, como diriam os torcedores do Galo, diziam antigamente, caiu no horto, tá morto. Não era isso que eles falavam lá em 2013? Mas ontem foi o Cruzeirão cabuloso, que não foi tão cabuloso assim. Vamos ouvir os professores. E hoje a gente tem coisa para corrigir e tem algumas coisas boas. Esse é um processo de evolução da equipe, de maturidade, tanto tática, técnica, como emocional também. Então é um processo que a gente não vai fugir do processo, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Então, para mim, não tem tamanho nenhum. Isso é um problema de quem atirou o copo no campo. A torcida vaiar e xingar, tá sempre no dia, estou preparado, estou aqui para isso mesmo, para quando o time, a torcida estiver insatisfeita, ela cobrar e xingar, não deve jogar nada no campo, porque o time pode ser punido por conta disso, vai acabar prejudicando o Cruzeiro, né? Só isso. Breiler Pires falaram Felipe Luiz e Fernando Diniz que não têm a simpatia no momento de torcedores do Cruzeiro. Vários deles já reclamando do professor, o Breiler. O Diniz ontem ouviu protestos, Abel, porque o Cruzeiro começa bem o jogo, começa tentando pressionar o Flamengo, mas perde fôlego muito rápido. É uma pressão que o Cruzeiro não conseguiu se aproveitar do time remodelado do Flamengo. E o Flamengo, a gente vendo aí, com as escapadas, principalmente do Bruno Henrique, criou os principais lances de perigo do primeiro tempo. E jogando em casa, com o time titular, tentando vencer a primeira no Brasileiro sob o comando do Diniz, faltou muito para o Cruzeiro. Faltou organização, faltou ímpeto, faltou muito do que os times do Diniz têm, que é a capacidade de controlar o jogo com a bola. Tudo bem que o estilo do Felipe Luiz também é de um treinador que tenta negociar a posse, mesmo jogando fora de casa, tem muita personalidade, mas espera-se muito mais do Cruzeiro. E até nesse lance do gol do Davi Luiz, tem ali a esperteza dele, mas tem a falta de concentração do Cruzeiro. O Marlon na barreira abre completamente, sinal de que não estava ali 100% focado no lance. Eu entendo que é natural para os jogadores do Cruzeiro nesse momento começarem a olhar para a final da Sul-Americana. É a prioridade agora da temporada. Não, peraí. Hoje é dia 7. Sim. Final é dia 23, daqui a 16 dias. Mas é difícil, Abel. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro tem poucas pretensões agora. Vaga na Libertadores, tentar ficar um pouco mais seguro em relação a isso. Mas como o Cruzeiro está na final da Sul-Americana e até de uma forma foi acidentada, tropeçando no primeiro jogo contra o Lanús em casa, mas consegue vencer fora da maneira como foi, os jogadores... É difícil de mobilizar para o brasileiro, mas o problema do Fernando Diniz é ainda não ter apresentado um nível de atuação que a gente está acostumado a ver nos times dele. E a gente já criticou várias vezes o Fernando Diniz pela maneira como os times jogavam, até de forma envolvente, um jogo vistoso, mas pouco contundente, muito frágil na defesa. Agora, esse jogo coletivo, que é a marca do Diniz, ainda não apareceu no Cruzeiro. É cedo ainda, porque muita gente se esquece que o Cruzeiro trocou de técnico. Não foi no meio da temporada, foi já no fim da temporada, na reta final. E ao trocar de técnico, eu acredito que o Cruzeiro confiou muito. São técnicos de estilos parecidos. Fernando Seabra também colocava o time para frente, também valorizava a posse de bola. Mas por mais que tenha uma característica semelhante, o modo de trabalhar é diferente. A forma de lidar com os jogadores totalmente distinta. Fernando Seabra era um cara totalmente low profile, que confiava muito ali nos atletas, conversava muito, perguntava como o atleta queria jogar. O Fernando Diniz já é mais autoral nesse aspecto. Ontem, por exemplo, ele saca o Matheus Pereira. Matheus Pereira com 12 minutos do segundo tempo. Então, e o Matheus Pereira
como não tem uma concorrência alta ali na posição no Cruzeiro, está acostumado a jogar sempre ali até o final, e o Fernando Diniz começa a querer Jogar buscar bem. solução. Mas baixou de rendimento, e na época do Seabra também já tinha baixado. Não foi uma coisa que aconteceu por causa do Diniz. Mas ao fazer... de rendimento, mas a ponto de ser retirado aos 12 do segundo Então, tempo? eu discordo da substituição. Ele falou sobre a alteração, Brelli. Sim. O Diniz falou que a ideia era tentar pressionar mais à frente, quase o tempo todo. E o Matheus Pereira foi um jogador que começou a dar algum espaço que ele não queria que desse. O jogador, quando o time perdia a bola, não pressionava tanto. Então ele justificou muito por essa parte tática, porque saiu o Matheus Pereira no começo do segundo tempo. E tecnicamente, o Matheus Pereira também, se a gente for olhar o que está produzindo, não tem justificado ficar até o final do jogo. Mas, por outro lado, é preciso ter uma cautela grande ao fazer isso, porque o Matheus é a grande referência do time. Para o torcedor, é o cara que pode tirar um coelho da cartola e ele sai chateado, depois diz que não entendeu a substituição. Mas até para o Fernando Diniz não criar um clima ruim antes da final, é preciso lidar melhor com essa situação. Precisa também. E o Diniz... O técnico não tem que ter um pouco de jogo de cintura, às vezes? É isso. É isso que você está querendo dizer, né? É isso. E não é perder a sua personalidade, as coisas que você acredita, mas entender o momento. Entender como a torcida valoriza o Matheus, como ele tem essa relação de... O torcedor do Cruzeiro se acostumou, antes da chegada dos reforços, de olhar para o campo e só o Matheus Pereira ser a esperança de tirar um coelho da cartola, de fazer algo diferente, de ser esse jogador diferenciado. E tudo bem que hoje é uma realidade diferente, se espera mais de outros jogadores, Matheus Henrique e Wallace, que ainda não entregaram, até mesmo o Caio Jorge pode entregar mais, mas o Matheus Pereira tem uma importância anímica para o torcedor. E o Fernando Diniz pode também... Até para a seleção. Pô. E pode entender isso, de, o cara não está bem, mas até a final... Vamos com ele, vamos insistir um pouco mais. Eu vejo que o Diniz precisa se atentar a essa parte para não perder um jogador que é muito importante e faz parte do papel do treinador recuperar o melhor futebol dele também. O Rafael Prats já deu uma palhinha aqui, adiantando a explicação do Fernando Diniz, mas vamos acompanhar. Primeiro, o que disse o Matheus Pereira, saiu chateado ali com a substituição, e depois a explicação do Diniz. Foi pergunta. O Fernando Diniz foi perguntado sobre isso na coletiva. Vamos primeiro com o Matheus Pereira, vamos lá. Pode pôr na tela aí, ó. Foi uma opção, diz o Matheus Pereira, não entendi. Mas como falei, o Cruzeiro não é só o Matheus, temos um elenco muito bom. Ele achou que tinha que trocar, tenho que aceitar, sou profissional. Mas está tudo certo, tenho que aceitar. E agora vamos ouvir, então, acompanhar o que disse o Fernando Diniz. O Matheus Pereira, a questão principal foi porque eu achei que uma das coisas é que não estava conseguindo fazer pressão, a gente estava tendo que o time andar para trás. Em todos os jogos, desde que eu estou aqui, ele conseguiu cumprir bem essa função. E depois na questão da mobilidade, ele também estava doente esses dias, eu não sei se ele estava nas melhores condições, mas eu achei que faltou assim, intensidade para a gente manter a pressão e de mais mobilidade para a gente conseguir depois ter mais... ficar mais criativo e criar mais oportunidade de gol. Rafael Prats. O Diniz está em uma situação no Cruzeiro agora, é um início de trabalho, a gente não pode perder isso de vista, e o Diniz tem falado muito sobre isso, né? Chama a atenção que geralmente os trabalhos do Diniz inicialmente têm bom resultado. A gente olha para o time e fala o seguinte, opa, o Fernando Diniz chegou, no Cruzeiro não foi visto isso ainda, mesmo se classificando contra uma equipe frágil como é o Lanús para a final da Sul-Americana. E esse trabalho inicial do Diniz, pelo menos para esse começo de trabalho, está muito pautado no dia 23. Eu acho que, inclusive, é um trabalho do Diniz. A escolha da diretoria em relação a trocar treinador e a optar por um treinador campeão da Libertadores, como é o Fernando Diniz, está muito voltado para o dia 23. O que isso quer dizer? Campeão da Sul-Americana é um olhar para o trabalho inicial. Acho que o trabalho tem de continuar mesmo que o Cruzeiro não ganhe a Sul-Americana, já que o Diniz chegou para fazer as alterações que ele acha que tem de fazer. Se perder a Sul-Americana, é uma outra visão para o trabalho. Mas não pode largar o brasileiro, gente. Não pode largar, Abel. Ele agora, pode ganhar, mas mas é uma situação pode que o time perder, nem e aí? tem, eu acho, que o jeito que ele quer e perdeu muita coisa que tinha com o Seabra. Esse time era muito bem treinado pelo Seabra. Os jogadores percorriam uma distância mais curta, todo mundo com uma função muito definida em campo, o time tinha boa saída de bola. Tinha oscilado. Tinha oscilado, mas acho que está no pacote, Breno. Sim, verdade. Eu acho que a oscilação do Cruzeiro com o Seabra estava no pacote. O que acontece é que a diretoria quis colocar um treinador mais renomado, um campeão da Libertadores como é o Diniz, e a diretoria não contratou o Fernando Seabra, essa atual diretoria. Ela fez uma opção.
Trocou o treinador naquela da noite, depois de empatar com o Cuiabá, quando o time jogou com reservas. Tinha vencido o primeiro Cuiabá, jogo lá. jogando muito bem contra o Libertad, né? Eu acho que esse foi o último grande jogo do final, Cruzeiro. O último grande jogo do Cruzeiro foi com o Seabra nesse 2-0 contra o Libertad em Assunção. Veio o Diniz. O Diniz está fazendo alterações que ele acha que tem de fazer. Alguns jogadores caíram de rendimento também pela parte coletiva que está faltando para o time. E o Cruzeiro está nessa situação. Dia 23 contra o Racing. Título, a gente olha para o trabalho de um jeito. Se não ganhar o título, para a diretoria o olhar vai ser outro em relação ao final do ano. E foi bom você lembrar da diretoria, porque nesse momento também é importante que o Cruzeiro segure o Pedrinho. Porque a cada vez que vem a público falar, é pior. Porque se cobra do dirigente, que se pronuncie num momento difícil, mas o Pedrinho não é um cara do futebol. Ele está aprendendo essas maldades, os trâmites agora. Vestiário, relação com o técnico, jogadores. Então, como ele é um cara que não é do meio, tem se atrapalhado muito. Aquela história do áudio do Fernando Seabra azedou o ambiente no Cruzeiro e contribuiu. Foi uma maneira de minar o trabalho do Seabra. Exato. Claramente. Contribuiu definitivamente para a saída. Ele continuou porque o time continuou ganhando. Quando perdeu, parou de ganhar. Exato. Ficou. E agora o Pedrinho vem a público dizer que o problema do Cruzeiro é que está faltando homem-gol, está faltando gente para fazer gol. Olha, antes de uma final de Sul-Americana, por mais que o diagnóstico pareça correto, olha, precisa ali reforçar o setor, isso aí é fato para o ano que vem, mas não vai chegar reforço até o fim do ano. Para a final da Sul-Americana é o que tem aí, e o presidente vir a público falar isso, mina a confiança de todo mundo, de Caio Jorge, de Barreal. E ele contratou. Exato. Quero lembrar que o Seabra chegou a jogar com Lautaro Dias e Caio Jorge, a resposta foi boa. 2 centroavantes que o Cruzeiro contratou. Ontem botou no segundo tempo. E os dois juntos, atuando o tempo todo, a resposta foi boa. Mas voltando lá atrás. Peraí, Caio Jorge quem você falou? Lautaro Dias. Lautaro Dias. Ontem ele colocou, mas para isso ele tirou o Matheus Pereira. Você acha que foi certo? Não, assim, a explicação do Diniz em relação ao Matheus Pereira não pressionar. O Matheus Pereira é um jogador, quando o time não tem a bola, ele não é um jogador de ficar desarmando, não é de hoje. O Matheus Pereira não é um jogador de marcação. É isso que eu ia falar. Agora, não é físico. O Diniz quer que o Matheus Pereira vire o que? Ele é frágil fisicamente, Pitbull, marcador? Muito franzino. Não é a característica dele de velocidade, de choque, de contato. Ele é um craque com a bola no pé. Dá a bola no pé dele, vai sair bom passe, vai sair bom drible, vai sair bom chute. Agora, ele imaginar que o Matheus vá marcar pressão na saída de bola do Flamengo, pode esquecer. Do Flamengo ou de qualquer time. Não vai fazer isso, ele precisa entender isso. Eu acho que parte do técnico, entender as peças que ele tem e trabalhar para potencializar a capacidade de cada um. Então, assim, hoje em dia, o que o Matheus Pereira tem, poucos jogadores têm no Brasil. Então, o que ele tem que fazer? Ele, técnico do Cruzeiro, Diniz ou qualquer um. Opa, esse cara pode me dar algo muito bom que ninguém tem. Aqui, fazendo isso. Ah, mas eu quero que ele faça aquilo. Não, aquilo ali ele não vai fazer. Então, monta um time para possibilitar ele fazer o que ele faz de melhor e que outros corram por ele, outros marquem por ele. É o que tem que acontecer hoje no futebol. Então, você joga fora um talento. Um talento que recentemente foi convocado para a seleção brasileira e que no primeiro turno do campeonato era o melhor jogador da competição. Aqui no Bola de Prata. Depois foi ultrapassado pelo Estevão. E o Diniz tem muita dificuldade nisso. Ele tem um problema sério. Esse time do Cruzeiro está muito longe de ser um time pronto. Muito longe. Ele sabe disso. Ele fala ali, é um processo. É um processo. Mas vamos lá, sem a bola, dá muito espaço. E não é só o Matheus Pereira. O time dá muito espaço. Não, os volantes, o Wallace e Matheus Henrique têm muita dificuldade de marcação. Só o Romero tem marcado. Aí, com a bola, não sabe o que fazer. Porque essa tentativa de fazer aquele jogo de aproximação, de tabela, de triangulação, colocando muitos jogadores próximos no mesmo canto ali, como ele fazia no Fluminense, até agora o Cruzeiro não conseguiu efetuar, colocar de forma real. Ele esboça em alguns momentos, mas não consegue sustentar isso. Tenta ali 1, 2 jogadas, daqui a pouco já erra na execução, erra na tomada de decisão. Então, o time está muito longe de ter aquele futebol que ele conseguiu fazer, o Fluminense já, ano passado. E ele tem outros problemas que são peças. Uhum. Vamos lá. Qual é a base do que a gente sempre fala do jeito de jogar do Cruzeiro?
é aquela saída de bola lá de trás para atrair o adversário e, a partir dali, superando a primeira marcação, conseguir acelerar no campo. Do Diniz. Do Diniz. Eu falei quem? Você falou do Cruzeiro. Do Nem Diniz. sempre o Cruzeiro. O que Desculpa, se espera do Cruzeiro? Do com o Diniz, a base do Diniz. Estamos vendo ali ele na... Termina seu raciocínio, e tal. depois a gente vê a tela. A base do Diniz passa pelos pés do goleiro do time. E ele fez o Fábio entender isso. Hoje, você não pode recuar a bola sob pressão para o Cássio. De jeito nenhum. Ele não tem a capacidade de sair de uma pressão de marcação. Então, quando você já não consegue fazer isso, porque o goleiro que tem lá não te dá essa característica, talvez o Cássio possa vir a desenvolver isso, mas não dá sinais nesse momento, você já começa a desmontar a ideia de jogo desde a sua base. Então, é algo muito difícil conseguir fazer esse time do Cruzeiro jogar como o Diniz gostaria. Ele vai mudar? Até agora não conseguiu. Talvez com o tempo, trabalhando. Ele está há pouco tempo. A gente está com a tela aí, ó. O trabalho do Diniz, o desempenho do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro por Fluminense e por Cruzeiro. No Fluminense, 11 jogos e um aproveitamento de 18%. Só venceu um jogo, foi contra o Vasco. E no Cruzeiro também. Não, no Cruzeiro não ganhou nenhum. Então, só venceu um jogo no campeonato, que eu digo. Pelo Cruzeiro foi na Sul-Americana contra o Lanús. Então ele ganhou um, perdeu 7 no Fluminense, Por isso foi demitido. deixou o Fluminense em 20º, na 6 lanterna. pontos tinha o Fluminense. 6 pontos, tá ali, ó. O Cruzeiro, ele não ganhou nenhuma em 5 jogos no Brasileiro e 13%. Juntando os dois, dá uma média de 16,7%. Aproveitamento pior que o do Atlético Goianiense, que é o lanterna. Fazem, hein, Prats? Não, é aproveitamento de time rebaixado no segundo turno. Não, ele teria um aproveitamento muito atrás seria o último colocado assim com louvor. Não, mas e o do Cruzeiro no segundo turno também é muito A ruim. gente tem de pontuar o seguinte: o Fluminense, obviamente, era um trabalho muito dele. Um grupo montado por ele, jogadores avalizados por ele, o time não andou. O Cruzeiro, ele pegou, eu quero deixar isso bem claro, ele pegou um time pronto. O trabalho do Seabra era um belo trabalho. E o time que o Seabra levou para o G4 tinha Não, Arthur era um Gomes, belo trabalho, mas os dirigentes Lucas Silva. não achavam Esses isso. caras estavam jogando. O Ramiro entrava toda hora, a torcida ficava maluca. Não pode colocar o Ramiro. Matheus Vital entrava toda hora, como está entrando também. Esse time o Seabra levou para o G4. Esse time aí que foi para a Libertadores, que fez aquele 3-0 no Newton Santos, que o Brasil ficou encantado. Jogando o que jogou aquele dia, era o Seabra o treinador. Contra o Botafogo. Foi naquela semana do áudio do Pedrinho. Então, assim, ele pegou um time que estava montado, o time estava muito bem treinado pelo Seabra, e, obviamente, ele não é o Seabra, ele que está querendo colocar as coisas que ele quer colocar no time. Por isso que ele foi quer. chamado. Então, em Exatamente. resumo, Foi chamado para colocar Só que o essa jeito dele. ruptura... O problema não que a gente já sempre falou que você aqui tem a ruptura é que dá que, resultado de em cara. outras palavras, tudo errado. Mas- Se o time estava bem montado, estava jogando bem, estava avançando na Sul-Americana. Ele tinha oscilado. Tinha oscilado, mas a oscilação Oscilação, faz normal. parte. O Palmeiras oscila, o Botafogo oscila, Mas o agora, Real Madrid o oscila, time tem- o Manchester City leva de 4, oscila. time tem Todo mundo oscila, o 44 Cruzeiro não pode pontos. oscilar? O time Por quê? tem O Cruzeiro é o 44 quê? pontos É o no Brasileiro. Barcelona do Guardiola? O time tem Tudo 44 brincadeira. pontos no Brasileiro. 42 foram com o Seabra. 42 pontos do Cruzeiro, dos 44, foram com o ex-treinador, que foi demitido. Foi mandado embora. Por isso que nós Tudo falamos- errado. Diga. Desculpa. Por isso que nós falamos aqui, no dia em que foi anunciada a demissão e depois a contratação, que era um erro do Cruzeiro. Só está se comprovando, porque o Diniz, eu repito, acho um excelente treinador. Não para esse momento do Cruzeiro. Não dá para achar que ele vai chegar numa reta final de temporada, com poucos jogos, e instalar uma ideia de jogo que o Cruzeiro fazia completamente diferente, assim, num estalo de dedos. Não é isso, não tem os jogadores, não tem a base para fazer o que ele gostaria de fazer. Então foi um erro do Cruzeiro, quando o Cruzeiro contrata o Diniz, contrata para fazer o futebol do Diniz. Claro. Senão contrataria outro É jogador, isso, outro claro. treinador. Vai buscar qualquer outro no mercado, Filipão, Luxemburgo, vai buscar algum técnico na Argentina, em Portugal. Não, contratou o Diniz sabendo quem é o Diniz. Então o erro é da diretoria do Cruzeiro, que meteu os pés pelas mãos. E está tendo dificuldade para lidar com isso agora. Será que o Diniz chega na final da Sul-Americana? Chega. Será que chega? Sim, para mim sim. Vamos ver o que vai acontecer até Mas lá. Acho que não. Do jeito que a coisa é levada no Cruzeiro, talvez não chegue. Se chegar faltando uma semana e o time estiver jogando como... Aliás, falta pouquíssimo Mas tempo. duvido. faltam 2 jogos Posso só. falar, Eugênio? Contra Você Criciúma e falou, Corinthians. a princípio eu achei que o Eugênio está falando um negócio meio absurdo, mas pensando bem, 10 segundos depois já mudei e estou contigo.
No futebol brasileiro, eu não duvido Não, e pela que cabeça mandem de o quem Diniz comanda. embora e coloquem outro. Ah, mas Pela cabeça de quem comanda. Eu porque- não duvido, você tem total razão. Mas aí seria tapar o sol com a peneira também, porque se criou a ideia de que o Cruzeiro montou um super elenco com as contratações do meio do ano. Não é isso. Foram bons reforços, mas o elenco do Cruzeiro ainda tem lacunas. Na frente, por exemplo, o Pedrinho falou, tá faltando homem-gol. Tem o Caio Jorge não tá num dia bom. Hoje não tem substituto, o Dineno está machucado, o Rafa Silva já estava em baixa antes, estava machucado, voltou, teve aquela expulsão contra o Atlético Paranaense, mas antes disso já não vinha bem. E aí tudo... mas foi por um problema de lesão. Mas em outras posições, na lateral direita, por exemplo, o William vem fazendo um grande campeonato, só que baixou de rendimento algumas rodadas. Não tem substituto. O Gasolina é muito inferior, nem tem jogado. Do lado esquerdo, a mesma coisa. O Marlon também não tem substituto. O Matheus Pereira tem o Matheus Vital como reserva e o Matheus Vital não vinha jogando. Quando entrava com o Seabra já era questionado. Então, ainda há lacunas no Cruzeiro e essas lacunas fazem com que o time também, em algum momento... relaxe, o Matheus Pereira, se tivesse um concorrente ali à altura, um cara que bota pressão, naturalmente o cara é obrigado a dar mais intensidade nos treinos, nos jogos, porque sabe que tem a concorrência no elenco é alta. No Flamengo, por exemplo, na lateral esquerda, tem Ayrton Lucas e Alexandro, jogadores de alto nível. E no Cruzeiro, isso ainda não acontece, apesar dos Já tem o Vinha que está machucado. Apesar dos investimentos que o Cruzeiro fez na janela, ainda não são suficientes para colocar o Cruzeiro no lugar competitivo que ele almeja, que é ali no topo da tabela, como chegou a estar com o Seabra. E em comparação com o time que jogou o primeiro turno, e até um pouco depois, no começo do segundo turno, o Cruzeiro tinha 1 ponto de diferença para Palmeiras e Fortaleza. Hoje essa diferença é de mais de 15 pontos. Aquele Cruzeiro que ganhou de 3-0 do Botafogo, sumiu. É um time irreconhecível. Mas, repito, o Seabra tirava muito mais do que podia daquele elenco. E isso fez com que o Cruzeiro, em algum momento também, acreditasse que só esses reforços que chegaram resolveriam o problema. E falta mais. Para o ano que vem, mesmo ganhando a Sul-Americana, tem de pensar em mais reforços. É isso aí, pessoal. A partida foi bem disputada do início ao fim, mas os rubros-negros demonstraram mais qualidade técnica. A equipe carioca abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo com o gol de Davi Luiz. E aos 37, Alcaraz chegou a marcar o segundo gol do Flamengo, mas o gol foi anulado após a revisão do VAR. O árbitro precisou distribuir alguns cartões para tentar controlar os ânimos dos jogadores que estavam bem acirrados. Com esse resultado, a Raposa chegou à sua 7ª partida consecutiva sem vencer o campeonato e estacionou na 8ª colocação com 44 pontos. O Cruzeiro está cada vez mais distante da vaga do G6, onde o 6º colocado, que é o São Paulo, está com 10 pontos de diferença. Antes da final contra o Racing no dia 23 de novembro, no Paraguai, o Cruzeiro tem mais 2 jogos. O time faz sua última partida no Mineirão no sábado, dia 9, contra o Criciúma. Na próxima quarta, visita o Corinthians na Neoquímica Arena e no mesmo dia viaja para Assunção. Vou ficando por aqui, já deixe nos comentários o que você achou dessa partida entre Cruzeiro e Flamengo. E se você curtiu esse corte, já deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.